Se você acha que precisa guardar 10%, 20% ou qualquer outra regra pronta, eu preciso te falar uma coisa. Isso pode estar mais atrasando do que ajudando a sua vida financeira. Hoje você vai entender quanto guardar por mês, mas mais importante ainda, porque essa pergunta, do jeito que ela está sendo feita, pode estar te confundindo mais do que ajudando. Eu sou Ana Patrícia Barros, auditora do Banco Central com mais de 20 anos no mercado financeiro, sou especialista em psicologia e minha missão aqui é o empoderamento feminino por meio da educação financeira. A internet está aí cheia de fórmulas, né? Guarde 20%, guarde 10%, guarde primeiro, gaste depois, mas quase nenhuma delas fala porque mesmo sabendo que tem que fazer isso, você não consegue. E sabe por que isso acontece? Porque elas não consideram a sua realidade. E principalmente, elas não consideram como você lida com dinheiro especificamente. Eu sempre falo que cada mulher tem uma forma única de lidar com dinheiro, que tem a ver com a sua própria personalidade, com os seus valores, com a sua história de vida, referências. E a gente tem que considerar tudo isso na hora de decidir que estratégia financeira vai usar, que decisões vai tomar. Porque guardar dinheiro não é só fazer conta, né? Não é só a matemática que a gente, numa primeira impressão, pode acreditar. Na verdade, a relação com o dinheiro, ela envolve muito mais emoções, comportamento, personalidade, do que a planilha ou o aplicativo que você vai usar. Por isso é que, mesmo sabendo o que você tem que fazer, às vezes você não consegue cumprir, porque você pode estar tentando aplicar na sua vida um método que não respeita a sua personalidade, a sua forma de lidar com o dinheiro. Por isso é que você pode até começar esse método, mas não consegue sustentar por muito tempo. Então a pergunta certa não é quanto eu deveria guardar hoje. Na verdade, eu transformaria essa pergunta em outras duas. A primeira, o que hoje me impede de guardar dinheiro? Porque na prática muitas mulheres ganham dinheiro, mas não conseguem manter esse dinheiro. Elas até tentam guardar, mas acaba sempre surgindo um imprevisto e esse dinheiro vai embora. Ou vivem naquele ciclo de se organiza, desorganiza, organiza de novo e se desorganiza. E isso não tem a ver com quanto, tem a ver com a estrutura. Então me conta nos comentários, você sente dificuldade de guardar dinheiro? A segunda pergunta que eu faria é quanto eu posso guardar. Muitas vezes a gente fica atrás no ideal e não olha para as finanças de quanto está podendo gastar naquele momento. E essa pergunta é essencial, nós vamos voltar para ela mais no final do vídeo. Então o que realmente define quanto que eu vou guardar por mês? Primeiro, a sua realidade financeira atual, foi o que eu acabei de falar e vou voltar nesse assunto depois. Quanto é que você pode poupar hoje? Não adianta você colocar uma meta aí que vai ser inalcançável. Se eu disser para você guarde 20% e você não consegue nem 5%, você vai se desestimular e não vai fazer esforços para guardar nem o que você pode hoje. Então esse é o primeiro aspecto a ser considerado. O segundo é seu momento de vida. Como é a sua situação atual? Você está passando por alguma dificuldade? Você tem dívidas? Você paga algum financiamento? Você está confortável? Está empregada, desempregada? Como está seu faturamento? Tudo isso, não só o aspecto financeiro, mas também de vida, a gente precisa considerar, porque isso vai influenciar no nosso estado emocional, nos nossos comportamentos. E o terceiro é a sua relação com o dinheiro. Como você lida com o dinheiro hoje? O que emoções você sente ao lidar com o dinheiro? Que tipo de organização você já tentou e não funcionou? Isso é o que diferencia mulheres que começam e abandonam daquelas que mesmo com pouco conseguem manter a organização. Existem mulheres que ganham 5 mil reais e conseguem poupar 500 e existem aquelas que ganham 15 e não poupam nada. E é aqui que entra a base que realmente funciona. Antes de escolher a ferramenta ou a estratégia, você precisa ter uma estrutura definida. Então, antes de guardar dinheiro, você não começa a guardar dinheiro, você começa a criar uma estrutura que te permita guardar dinheiro com consistência. E que estrutura é essa? Essa estrutura é formada por 3 pilares. O primeiro pilar é o feminino. O que isso quer dizer? Que a maioria dos métodos não olham para os nossos aspectos femininos da relação com o dinheiro, dificuldades e armadilhas que nós mulheres enfrentamos. Vou te dar aqui alguns exemplos que eu mesma passei. Insegurança para tomar decisões financeiras. Eu mesmo sempre trabalhando no mercado financeiro, eu tinha inseguranças, eu tinha medo de errar, se era isso mesmo. Eu não percebia essa mesma insegurança nos meus pares masculinos. Estudando sobre a história da mulher, eu entendi que isso é histórico, é social, é um medo, uma insegurança que é colocado na gente, de que não somos capazes, de que se errarmos nós vamos ser julgadas. Mas quando a gente nomeia ali o problema, a gente tira ele da gente. Ao invés de achar que você não está com medo de tomar a decisão porque você não sabe o suficiente, você passa a perceber que aquilo é algo, um medo que foi imposto. Não é porque eu não estou com medo porque eu não sei. Eu estou com medo porque me ensinaram a ter medo. Então, a partir de agora, eu decido dar um passo mesmo assim e ser mais gentil comigo mesmo. Essa é a grande diferença. A gente se julga muito e, na verdade, é uma série de exigências que nos são impostas e que a gente precisa colocar um limite e tirar essas armadilhas. Entender também como é a sua personalidade, como que você lida com o dinheiro, quais são seus valores, seus pontos fortes, seus pontos fracos, que aqui, na minha metodologia, eu trago as deusas gregas como representações arquetípicas desses comportamentos, né? Arquétipos são representações
várias dinâmicas psíquicas, e quando a gente traz as deusas, estamos falando de formas e tendências de comportamento de mulheres que precisamos considerar. Tem mulheres que são mais controladas, tem mulheres que são mais desligadas do dinheiro, tem outras que são descontroladas. Para cada uma delas vai ter estratégias específicas. Então, se você gostou desse assunto, quer saber mais, eu vou deixar outros vídeos sobre as deusas gregas como forma de se relacionar com o dinheiro aqui na descrição. Quando a aula acabar, quando o vídeo acabar, você vai... Então esse é o primeiro aspecto, o nosso feminino. O segundo é a mentalidade. É preciso olhar para os aspectos psicológicos da nossa relação com o dinheiro. E aqui eu falo emoções. Muitas mulheres compram no impulso porque querem se regular emocionalmente, estão se sentindo tristes, estão com raiva, ou às vezes até felizes, e vão se regular comprando. A gente precisa olhar também para os nossos comportamentos automáticos, evitar olhar para a fatura do cartão, tem a ver com o comportamento histórico do ser humano de evitar lidar com a perda. Quando a gente parcela, perder de vista e depois se arrepende, está com a fatura do cartão cheia de parcelamentos que pesam no orçamento, tudo isso são comportamentos automáticos que vem de toda uma evolução humana, que a gente precisa novamente tomar consciência e criar estratégias para lidar com esses comportamentos. E as crenças, os pensamentos, o que eu acredito sobre o dinheiro. Se eu penso que o dinheiro é sujo, se eu penso que pessoas ricas são gananciosas, que nenhuma mulher, se eu nunca vi nenhuma mulher rica na minha família com dinheiro, isso está guiando as minhas ações. O meu inconsciente vai fazer de tudo para me afastar do dinheiro, para eu gastar, para acontecer alguma coisa que eu não seja aquela pessoa que é rica e é gananciosa, se eu considero ser gananciosa como algo negativo. Então, é preciso olhar esses aspectos inconscientes porque sabotam a gente sem que a gente perceba. E, no fim, ficamos achando que o problema é falta de disciplina, é falta de força de vontade. Na verdade, você está com um time inteiro aí no seu inconsciente jogando contra você. E não é isso que a gente quer. E o terceiro pilar é o dinheiro, a estratégia financeira. Mas aí não é uma estratégia fria, não é uma estratégia que não considera esses outros aspectos. Você vai escolher a estratégia que se adequa para você. Então, quando isso se investe, o esforço que você faz para tentar manter e que uma hora ou outra você vai conseguir, você vai deixar de lado, esse esforço ele vira uma estrutura sólida que permite que você flua, que você tenha uma vida, um controle financeiro com leveza. Isso não quer dizer que você não vai cometer erros, nós cometemos e erros trazem aprendizados, mas que você vai saber lidar com esses erros e retomar o seu planejamento com muito mais facilidade. Se você quer aprender a organizar a sua vida financeira a partir desses 3 pilares, eu te convido a conhecer o meu método de finanças femininas, a poção financeira, que vem te ensinar exatamente a misturar esses ingredientes e aprender a se organizar e a investir com muito mais confiança e segurança. Todos os detalhes vão estar aqui na descrição. A poção é o que vai te permitir ter resultados como esse. Deixou de pagar juros no cartão de crédito e começou a investir, a viajar, fazendo apenas pequenas mudanças na sua vida. Não precisou nem ganhar mais. E é isso que eu quero para você também. Tá, Patrícia, mas quanto guardar na prática? Já vou te devolver a pergunta. Quanto você pode guardar na prática? Define um valor, tá? Dá uma olhada no seu orçamento e vê um valor viável, não ideal. É 2%, 5% ou um valor fixo, 50, 100 reais, 200, 500? Define esse valor que é possível dentro do seu orçamento, da sua realidade. Pode ser pouco, mas precisa ser constante. O que forma, o que constrói um patrimônio de verdade não é o volume, mas a constância, a insistência. Então precisa ser de fato um valor que você vai conseguir manter, certo? Então quer dizer que eu vou ficar só com o que eu consigo hoje? Não. Você pode estabelecer uma meta que você quer guardar. E aí você pode definir 10%, 20%. Se você quer, hoje os métodos falam que o ideal seria ali entre 10% e 30%, no mínimo 10%, né, até 30% ali para investimentos para os seus objetivos, sejam eles de curto, de médio ou de longo prazo. Mas isso é pessoal. Aqui eu tô te dando a média que se fala de mercado, mas você pode decidir guardar menos ou guardar mais. O importante é que você olhe para a sua situação atual e defina quanto você vai guardar por mês, de preferência se já puder automatizar aí esse investimento melhor, e estabeleça uma meta de quanto você quer poupar de fato quando fizer os ajustes necessários na sua vida financeira. Você pode sim ter esses 2 critérios. Lembra sempre, você não precisa começar perfeita, você precisa começar com o que você pode. Não é a perfeição, é a possibilidade. Gostou do vídeo? Então aproveita para assistir esses outros que vão aparecer aí na sua tela para te ajudar a organizar melhor a sua vida financeira. Beijo e até a próxima semana.